Olá, vamos para mais uma aula sobre funções. Nessa aula nós vamos tratar do tema funções do segundo grau ou função quadrática. Da mesma forma que nós fizemos nas funções do primeiro grau, primeiro nós vamos definir o que é uma função do segundo grau e depois nós vamos trabalhar como construir o gráfico dessa função do segundo grau. E posteriormente nós vamos fazer algumas análises acerca desses gráficos que as funções do segundo grau terão. Então vamos lá? Função do segundo grau ou função quadrática, definição e gráficos. Então vamos primeiro à definição do que seria uma função do segundo grau. Para que uma função seja chamada de função do segundo grau, é necessário que, no momento da formação da sua equação, a sua lei de formação, ela possa ser escrita na forma que nós temos da forma geral de uma equação do segundo grau, que seria ax² mais bx mais c. Lembrando sempre que nós podemos utilizar y igual a ax² mais bx mais c, ou usar f de x também, com as mesmas características da equação do segundo grau. O a, o b e o c, números que pertencem ao conjunto dos números reais, e o coeficiente a tem que ser sempre diferente de zero. Como que a gente constrói o gráfico de uma função do segundo grau? Então, as funções do segundo grau elas vão ser baseadas em polinômios de grau 2, como nós vimos, de uma variável. E elas vão relacionar cada elemento de um conjunto A a um único elemento de conjunto B. Então, dessa forma, é possível a gente construir uma representação gráfica no plano cartesiano. E vamos lembrar sempre que toda função do segundo grau ela vai se diferenciar da função do primeiro grau, porque lá na função do primeiro grau, o nosso gráfico vai dar sempre uma reta. A função do segundo grau, o nosso gráfico vai dar sempre uma parábola. E nós vamos associar esse formato de parábola à antena parabólica, aquela curvatura que a antena parabólica tem. Nós vamos ver isso num desenho. Então vejam, as parábolas, o que elas são? Elas são figuras geométricas planas e por isso elas vão ser construídas no plano cartesiano. Então dessa maneira, como é que nós vamos construir o nosso gráfico? Vão ser necessários de 3 a 5 pontos. Eu recomendo 5 pontos, certo? Ou às vezes até 7 pontos, para que vão ser utilizados para a gente construir o esqueleto da nossa parábola. E aí a gente vai desenhar esse gráfico no papel milimetrado ou papel quadriculado. Então vejam só. Enquanto que lá na função do primeiro grau a gente tinha o plano cartesiano, x e y, e o gráfico era uma reta, aqui não. A parábola é isso aqui, é essa curva que a gente tem aqui. Então, essa vai ser a nossa parábola. Aqui ela está colocada no plano cartesiano. Essa parábola, nós vamos ver mais adiante na nossa aula, ela pode ter essa abertura, essa que a gente vai chamar de concavidade, essa concavidade voltada para cima, ou essa concavidade voltada para baixo. Isso vai ser uma característica que a gente vai estudar em relação à nossa função do segundo grau. Então vamos lá, qual seria então o primeiro passo para a gente construir bem um gráfico de uma função do segundo grau? Vai se diferenciar também da função do primeiro grau, por quê? Porque lá a gente podia usar qualquer valor e eu dei para vocês aquela observação de usar 2 valores positivos, o 0, e 2 valores negativos. Porém, aqui, a gente não pode partir daqueles números que a gente utilizou lá, porque senão a nossa parábola ela pode ficar uma parábola que não vai ficar homogênea. Então, para a gente construir bem, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa achar primeiro essa coordenada aqui, que a gente vai chamar de x do vértice e y do vértice. O que é o vértice? É o ponto mais alto que a nossa parábola tem, se ela estiver com a concavidade voltada para baixo, ou o ponto mais baixo, o ponto mínimo que a nossa parábola tem, se ela estiver com a concavidade voltada para cima. Então, esse ponto mais baixo ou ponto mais alto, ele vai ser conhecido por nós como ponto máximo. Então, aqui eu tenho um ponto máximo, ela vai crescendo, subindo a montanha, chegou lá no pico da montanha, ela começa a descer. Aqui não, aqui é uma depressão, ela vai descendo, chegou ao fundo aqui, ela começa a subir novamente. Então,
Esse é o ponto mais alto, a gente vai chamar de ponto máximo. Esse é o ponto mais baixo, a gente vai chamar de ponto mínimo. E esse ponto máximo e ponto mínimo, a gente vai analisar um pouquinho mais adiante, por isso eu coloquei aqui, ele está associado ao sinal que o coeficiente A da nossa função tem. Se aquele sinal do coeficiente A for um sinal menor do que zero, um sinal negativo, a concavidade da nossa parábola vai estar voltada para baixo. Se ele tiver um sinal positivo, ela vai estar com a concavidade voltada para cima. Mas para a gente encontrar essas duas coordenadas, do x do vértice e do y do vértice, nós vamos usar duas fórmulas que vão se basear nos três coeficientes, A, B e C. Então vamos ver que fórmulas são essas, olha só. Então o nosso vértice vai ser um ponto, uma coordenada que a gente vai chamar de x do vértice e y do vértice, certo? Para a gente trabalhar e encontrar esse x do vértice e y do vértice, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar para o x do vértice essa fórmula aqui. Nós vamos pegar o inverso do valor de b na nossa função e dividir por 2 vezes o valor de a. Esse vai ser o número que vai ficar aqui, ó, no x do vértice. Para encontrar o y do vértice, a gente pode usar essa fórmula, menos o valor de delta, que o delta vai ser calculado separadamente, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Porém, eu prefiro não usar essa fórmula. Eu gosto de usar somente essa, e aí eu coloco esse valor aqui, porque depois eu vou fazer os cálculos fazendo substituição de todos aqui, inclusive desse x do vértice. Então, o que a gente vai fazer? Eu encontrei o x do vértice, eu vou utilizar aqui mais dois valores menores do que o x do vértice e dois valores maiores que o x do vértice, certo? Então, dois valores acima e dois valores abaixo. Isso sempre levando em consideração a nossa reta numerada, ok? Então tá. Depois disso, nós vamos calcular os pontos, que vão ser quase aleatórios, mas não serão aleatórios, como a gente falou. A gente vai se basear no x do vértice e colocar 2 acima e 2 abaixo. Então, para terminar de construir o esqueleto da função do segundo grau, nós vamos obter os outros pontos de valores quaisquer de x. O que nós vamos sugerir? A escolha de 2 pontos à esquerda, quer dizer, 2 pontos menores do que o x do vértice, e outros 2 pontos à direita, 2 pontos maiores que o x do vértice. Então, para tanto, a escolha dos números quaisquer menores ou maiores que o x do vértice e vai calcular o valor de y referente a eles. Nós vamos montar aquela tabelinha. Então, a gente vai ver isso num exemplo. Depois que a gente fizer o cálculo da tabelinha com os valores de x e de y, vamos ter os pares ordenados, nós vamos ter esses pontos em mãos para a gente desenhar o gráfico, nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano e vamos completar o desenho, né, da nossa parábola, que é feita à mão livre, ela não é feita com régua. Então vejam só, aqui nós temos esse exemplo aqui, ó. Então, eu coloquei essa imagem desse exemplo para ficar mais fácil para a gente organizar, porque ele é um pouco extenso. Então veja, nós temos aqui uma função, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. E x é um número real qualquer. O que nós vamos fazer primeiro, como nós falamos? Encontrar o x do vértice, certo? Então vou trabalhar com esse x do vértice aqui, usar qual fórmula? Menos b sobre 2a. Nós temos aqui os valores de A, B e C. Então, olha, o B é 4. Então, ele vem para dentro do parêntese, esse negativo já é da fórmula, então vai ficar menos 4. O A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter menos 4 dividido por menos 2, que vai dar mais 2. Então, vejam só, eu trouxe esse x do vértice para cá, o mais 2. Se eu quiser usar a fórmula do menos delta sobre 4a, eu vou utilizar. Mas se eu não quiser, o que nós fizemos aqui? Ó? Fizemos uma substituição. Vejam só, o 2 foi substituído no lugar do x. Então, veja, ó, vou ter menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 5. Então, vai ficar 4 positivo mais 8, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 positivo, com esse sinal, menos 4, mais 4 vezes 2, 8. Então, menos 4 mais 8 vai dar mais 4, e mais 4 menos 5 vai ser igual a menos 1. Então, a nossa coordenada do vértice vai ser 2 e menos 1, que é o que nós já temos aqui. Esse mesmo cálculo que nós temos aqui é o que nós vamos fazer para cada um desses números. Observe que nós dissemos lá nas orientações.
Quais são os dois números mais próximos do 2 que são menores que ele na reta numerada? O 0 e o 1, certo? Então, nós temos o 2, o 1 e o 0. Quais são os próximos números maiores do que 2 na nossa reta numerada? O 3 e o 4. Então, nós vamos pegar cada um desses números aqui, vamos substituir na nossa função e fazer o cálculo. Olha só, vamos usar o 0. 0 ao quadrado dá 0, mais 4 vezes 0 dá 0, menos 5 vai ser igual a menos 5, que é o que está aqui. 1 ao quadrado dá 1, fica negativo, 4 vezes 1, 4. Menos 1 mais 4 dá mais 3 menos 5 vai dar menos 2. Já fizemos aqui com o x do vértice. O 3, a mesma coisa. Menos 3 ao quadrado dá menos 9, né? Porque aqui o sinal fica fora do parênteses, então menos 9 mais 4 vezes 3 dá 12, então menos 9 mais 12 vai dar mais 3, e mais 3 menos 5, também menos 2. E aí, o 4. 4 ao quadrado, 16, então vai ficar menos 16, mais 4 vezes 4, 16, vai dar 0, menos 5, menos 5. E aí vem o número aqui. Uma observação para vocês verificarem se os cálculos ficaram corretos. Se você utilizar os números mais próximos menores e mais próximos maiores, você vai perceber essa repetição de valores aqui, porque é exatamente essa repetição de valores que vai dar a curva da nossa parábola. Então vejam só, olha, menos 2, menos 2, menos 5, menos 5. E o vértice está aqui no meio. Então, aqui vão estar os valores de um lado, os valores do outro, da parábola, e o vértice aqui no meio. Então, isso é um macete interessante para você observar se você encontrou os números de forma correta aqui, ok? Bom, depois que nós fizemos isso, cada um desses pontos aqui nós vamos localizar aqui no nosso plano cartesiano. Veja que nós vamos trabalhar na parte positiva de x e na parte negativa de y. Olha, só tem valores negativos para y, então eu não preciso escrever a parte positiva aqui. A mesma coisa com x, só tem valores positivos, então eu não preciso escrever o que está aqui à esquerda, certo? Então vamos localizar os pontos. Olha, 0 e menos 5. 0 no x, menos 5 no y. É esse ponto aqui, ó. 1 no x e menos 2 no y. 1 no x, menos 2 no y. Esse ponto. 2 no x e menos 1 no y. 2 no x e menos 1 no y. 3 para x e menos 2 para y. Então, esse ponto. E 4 para x e menos 5 para y. Depois que eu fiz essa localização dos pontos, eu vou pegar o lápis e de forma bem tranquila eu vou tracejando aqui, fazendo essa curva, certo? Se você usar a régua, não vai ficar legal. Então, é a mão livre mesmo, porque isso aqui é uma curva. Então, para eu formar a parábola. Então, depois que eu passar o lápis aqui, formando a minha parábola, olha como que ela vai ficar. Então, esse é o gráfico final. Aqui eu localizei os pontos e aqui é o gráfico final. Observem que aqui nós usamos o papel milimetrado para poder fazer a construção, certo? Porque se você tiver um erro de distância aqui, fazendo a mão livre no seu caderno, usando somente régua, a sua parábola não vai ficar legal, você não vai conseguir fazer a sua parábola. Então é importante que você tenha esse material, ok? Vamos para um outro exemplo, olha só. Nós temos qual função? Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, certo? X é um número real qualquer, identificamos A, B e C, então vamos fazer os mesmos cálculos. Vejam só, o que nós temos aqui? Para achar o x do vértice primeiro, que são esses números aqui, a formulazinha, menos B sobre 2A. O B é 2 positivo, então vai ficar menos 2. O A é positivo, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Esse é o x do vértice, certo? Vamos fazer o cálculo aqui para todos até a gente chegar no zero aqui, ó. Então, menos 3 ao quadrado, certo? Vai dar 9, mais, vezes menos, 2 vezes 3, 6. Então, 9 mais o 6, né? Menos 6 no caso, vai dar 3, e 3 menos 3 vai dar o zero aqui, ok? O menos 2 ao quadrado dá mais 4. O 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 4 menos 4 vai dar 0, sobrou o menos 3, então por isso o resultado aqui, menos 3. Para o menos 1, olha, menos 1 ao quadrado dá 1,
mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, e aqui menos 3. Então, somando aqui, menos 5 mais 1, menos 4, vai ser o y do vértice. Quando o x é igual a 0, nós temos aqui o quê? 0 elevado ao quadrado dá 0, 2 vezes 0, 0, menos 3, repete o menos 3, que vai ficar aqui. E aqui o 1, 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 1, 2. 1 mais o 2, 3, menos 3, 0. Observe que o nosso x do vértice é menos 1, certo? Valores à esquerda de menos 1 na reta numerada, os mais próximos, o menos 2 e o menos 3. Vejam que na tabela os números mudam de acordo com a função que a gente tem. Então, tudo vai depender desse x do vértice aqui, para eu determinar quais números eu vou utilizar. Números maiores que menos 1 na reta numerada, o 0 e o número 1, certo? Vamos fazer a localização dos pontos, olha só. Menos 3 para x e 0 para y. Menos 3 para x, 0 para y. Eu marco aqui onde tem o número menos 3. O 0 eu só marco no ponto 0, 0 se for x0 e y0. Fora disso eu marco no número, ou na reta x ou na reta y. x menos 2, y menos 3. x menos 2, y menos 3. O meu ponto vai ficar aqui. x menos 1, y menos 4. x menos 1, y menos 4. Aqui vai ser o nosso vértice, é o ponto mínimo. 0 para x e menos 3 para y. 0 para x, menos 3 para y. Marco aqui. E 1 para x e 0 para y. Eu marco no número 1. Então, aqui está o nosso gráfico construído. Ó, com o lápis, a mão livre, viro a folha, vou traçando devagarinho e vou construindo aqui a minha parábola, certo? Então, aqui é o gráfico final da nossa parábola. Observe uma coisa que nós falamos sobre o ponto mínimo e o ponto máximo, sobre o valor de A. Olha só. Aqui, o valor de A é positivo. Por isso, a nossa parábola ficou com a concavidade voltada para cima. No exemplo anterior, o A é negativo, certo? Como o A é negativo, a nossa parábola, concavidade voltada para baixo. Então, essa é uma característica que a gente tem em relação ao sinal de A. E nós vamos falar sobre ela posteriormente. Bom, aqui nós temos essas observações importantes. E aqui, na primeira observação, a gente já vai falar sobre essa questão do sinal de A. Observe o seguinte, olha, o valor do coeficiente A é ele que vai definir a direção da concavidade da parábola, se ela vai estar voltada para cima ou para baixo. Então, olha, se o valor de A for maior que 0, se ele for positivo, ela vai ter a concavidade voltada para cima, certo? E ela vai ter o quê? Um valor mínimo, porque se ela está com a concavidade para cima, ela tem uma profundidade, né? Então, é um valor mínimo. Se A é menor que 0, se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, e ela vai ter o que nós vamos chamar de um valor máximo. Bom, o que aquele coeficiente C vai dizer para nós lá na nossa função? O valor do coeficiente C é ele que vai determinar o ponto onde a parábola vai tocar o eixo X. Para perceber isso, basta observar quando a gente faz x igual a 0. Se eu fizer o x igual a 0 aqui, sobra o valor de C. Vamos voltar no nosso exemplo e vamos verificar isso. Olha só, qual é o valor de C aqui? Ó? C é menos 3. Onde que a nossa parábola está cortando o eixo Y? Exatamente no menos 3. Vamos ver o outro exemplo, olha. Qual que é o valor de C aqui? Ó? Menos 5. Onde a nossa parábola está cortando o eixo Y? No menos 5, certo? Bom, e assim como no estudo dos sinais da nossa equação de segundo grau, nas funções, né, do segundo grau, o valor de delta vai dizer para nós aquela mesma coisa que ele fala na equação do segundo grau. Lá na equação do segundo grau, se o delta é maior que 0, a nossa equação não vai ter x' e x2' diferentes? Beleza. Aqui na nossa função do segundo grau, se o delta é maior que 0, vai dizer que a nossa parábola ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ela vai ter x' e x2'. Se o delta for igual a 0, ela vai cortar em um ponto só. Se o delta for menor que 0, ela não vai cortar o eixo x. Então, observe os exemplos aqui. Olha só. Aqui, com certeza, se nós fizermos o y igual a 0 e resolvermos essa equação de segundo grau, ela vai ser um delta maior que 0
E o valor de x' e x' vão ser valores diferentes e eles serão exatamente esses dois valores aqui, ó, menos 3 e 1, que é o ponto onde a nossa parábola corta o eixo x. Já nesse primeiro exemplo, olha só, aqui a nossa parábola está cortando o eixo x em algum ponto? Não está. Se nós pegarmos essa equação, fizermos y igual a zero, fazer o que nós chamamos de zero da função e resolvermos, nós vamos chegar a um delta negativo. E delta negativo significa o quê? Não pertence ao conjunto dos números reais, não tem conjunto de solução. Se não tem conjunto de solução, a nossa parábola não corta o eixo x, certo? Ela vai ficar uma parábola suspensa, ela não corta o eixo x, ela não vai chegar a tocar o eixo x, certinho? E o que vão ser esses zeros da função? Nós já antecipamos anteriormente. Os zeros da função vão ser exatamente esses pontos onde a nossa parábola vai cortar o eixo x no plano cartesiano. Se nós pegarmos a nossa função, fizermos o y igual a zero, colocar aqui e resolver, ela se transforma numa equação de segundo grau, quando eu faço y igual a zero, né? Eu resolvo essa equação, eu vou encontrar x' e x', usando a fórmula de Bhaskara. Esses valores de x' e x' que eu vou encontrar vão ser exatamente os pontos onde a nossa parábola vai cortar o eixo x. E esses pontos vão ser chamados de zeros da função, certo? Então aqui a gente encontra o ponto onde ela corta o eixo x. A gente vai poder observar isso aqui nesse resumo. Olha só, o que a gente tem aqui? O que a gente já falou do sinal de A? Se o A é maior que zero, a concavidade da nossa parábola fica voltada para cima. Então, olha, voltada para cima, está voltada para cima, está voltada para cima. Então, aqui são três funções diferentes, mas onde o valor de A é positivo, certo? Agora, vejam que aqui a nossa função, eu estou colocando aqui somente o eixo x em todas, a nossa função aqui, a nossa parábola, ela está cortando o eixo x em dois pontos, ela não está encostando no eixo x e ela está tocando, está tangenciando o eixo x em um ponto só. Por que isso está acontecendo? Pelo que nós já analisamos anteriormente. Delta maior que zero. Então, se o delta é maior que zero, ela corta o eixo x em dois pontos. Delta menor que zero, delta negativo, ela vai estar com a concavidade para cima, mas ela não vai tocar o eixo x. E o delta igual a zero vai fazer isso aqui. Ela vai tocar o eixo x em um ponto somente. Concavidade para cima, porque o A é maior que zero, o A é positivo. Toca em dois pontos, porque o delta é maior que zero. Não toca em um ponto, porque o delta é menor que zero. E toca em um ponto só, porque o delta é igual a zero. A mesma coisa vai acontecer com a concavidade voltada para baixo. Olha, as três aqui estão com a concavidade voltada para baixo. Então, são três funções diferentes, mas como o valor de A nas três funções é negativo, é uma característica das três, a concavidade está voltada para baixo. Da mesma forma que aqui, ela está tocando o eixo x em dois pontos. Por quê? Porque o delta é maior que zero. Aqui ela não está tocando o eixo x. Por quê? Porque o delta é menor que zero. E aqui ela está tocando o eixo x em um ponto só, x' igual a x'. Por quê? Delta é igual a zero. Então, essa análise, esse esboço das funções de segundo grau, né, nós vamos resumir aqui falando sobre essas questões. A gente vai repetir um pouco do que a gente falou, mas isso são análises, né, são observações importantes. Então, nós temos aqui a nossa forma geral, y igual a x² mais bx mais c. O que vai determinar a concavidade da nossa parábola? Então, o que determina a concavidade da nossa parábola vai ser o sinal do coeficiente A. Se esse A for positivo, a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Se esse A for negativo, concavidade voltada para baixo. O que vão ser os zeros da função? Temos o valor de x e o y igual a zero. Então, os zeros da função são todos aqueles valores que o x pode assumir quando eu faço o y igual a zero. Então, fiz o y igual a zero aqui, eu passo a ter uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu v'ou achar x' e x'. Ou x' e x', ou x' igual a x', ou não vou achar nenhum deles, certo? Por quê? Ou ela toca em dois pontos, ou ela toca em um, ou ela não toca em nenhum.
Aqui nós vamos falar sobre o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, né? 0 para x e o ponto y. Esse ponto, como nós já falamos anteriormente, ele vai ser dado pelo coeficiente c da função. Então, aquele número que está lá no coeficiente c vai ser exatamente esse ponto onde a nossa parábola vai cortar o eixo y. Pode também ser encontrado fazendo x igual a 0, mas basta a gente observar na função que a gente vê esse ponto, né? Para a gente descobrir o número de pontos onde a parábola corta o eixo x, isso aqui está associado ao valor de delta. Então, quando a gente calcula o valor de delta na equação do segundo grau, a gente sabe se a nossa equação vai ter dois valores, x' e x' diferentes, se ela vai ter um valor somente, né, x' igual a x', ou se ela não vai ter nenhum valor. Então, da mesma forma, se eu fizer o y igual a 0 na minha função e chegar ao valor de delta, eu já sei que a minha parábola vai cortar em um ponto, 2 pontos ou em nenhum ponto, né, o nosso eixo x. Vértice da parábola, nós falamos que é através do vértice da parábola que a gente inicia a construção do nosso gráfico, certo? E é esse vértice da nossa parábola que vai dizer se a nossa parábola tem ponto máximo e ponto mínimo, né? Então, se ela estiver com a concavidade voltada para cima, ela vai ter um ponto mínimo. O ponto mínimo é aquele ponto mais baixo da nossa parábola. Se a concavidade estiver voltada para baixo, ela vai ter o quê? Um ponto máximo. É uma montanha, aquele ponto mais alto da nossa montanha, onde ela está crescendo e depois começa a descer. Esse ponto vai ser dado pela fórmula x do vértice igual a menos b sobre 2a. E para eu encontrar o y do vértice, eu vou fazer aquela substituição, ou posso usar a fórmula menos delta sobre 4a, aquela que você achar mais adequada. Chegamos às nossas atividades. Então, para a gente fazer inicialmente algumas atividades, nós vamos ler o livro didático na página 260 até 271, que vai estar tratando sobre tudo que nós vimos no nosso vídeo, e nós vamos fazer essas duas páginas de atividades aqui, a 262, de 1 a 7, e a 264, de 1 a 2. Lembrar o seguinte, na próxima semana eu não vou enviar um novo vídeo, eu vou enviar somente mais atividades sobre funções, tanto do segundo grau como funções do primeiro grau, para que a gente possa melhorar mais o nosso aprendizado. Além disso, eu vou disponibilizar os links de vídeos de outros professores que estão no YouTube, que vão ajudar vocês a aprender mais sobre esse conteúdo. Chegamos ao final do nosso vídeo, né, e ao final também dos nossos estudos sobre os conceitos de função. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre o que é uma função, né? Vimos domínio e imagem. No nosso segundo vídeo, nós falamos sobre a função do primeiro grau, como construir o gráfico e analisar esse gráfico. E agora terminamos com as funções do segundo grau, onde a gente fez a mesma coisa. Aprendemos a identificar o que é uma função do segundo grau, aprendemos a construir o gráfico dessa função do segundo grau e analisar esse gráfico também. É um conteúdo novo, ele traz dificuldades, mas é um conteúdo básico que vocês vão dar continuidade no primeiro ano do ensino médio. Então é importante que vocês façam todas as atividades, ajudem os colegas que você puder ajudar, mandem as suas dúvidas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.